Tá vendo que aí é uma pinça de asepsia, uma gazinha e uma cuba rim. E o médico está fazendo a antisepsia cirúrgica para preparar esse paciente para a cirurgia. Tem alguns cuidados de enfermagem que são realizados antes dessa antisepsia. Ontem eu falei com vocês sobre infecção de sítio cirúrgico, né? Então, 60% dessas infecções são evitáveis com boas práticas no pré-operatório, que foi o que vocês aprenderam ontem, que a gente tem que fazer banho pré-operatório, tem que entrar com terapia antimicrobiana, evitar tricotomia lá no pré-operatório, lá no quarto, é, tudo aquilo que a gente falou ontem, né? Então, com boas práticas no pré-operatório, mesmo sob condições rigorosas, como controle de ambiente fala controle de temperatura, manter o paciente com uma temperatura normotérmico, nem com hipotermia, nem com hipertermia. Uso de barreira de antisepsia, que é o uso de antissépticos, uso de antimicrobianos profiláticos, há possibilidade de penetração de micro-organismos. E como que esses micro-organismos vão penetrar na pele durante a cirurgia? Exógenos, através do ar, um filtro de ar condicionado que não está sendo realizada a limpeza adequadamente, uma janela, um centro cirúrgico que tem janela e essa janela ficou aberta, essa janela não tem proteção, não é o ideal, não é recomendável que essa janela fique aberta. Janela de centro cirúrgico, ela é feita somente para fornecer a claridade para o ambiente, ela não deve ser aberta, né? Mas pode acontecer de algum infeliz ir lá e abrir a janela e aí entrar alguma partícula de poeira, algum inseto. É, pode ser pelo próprio ambiente, essa penetração de micro-organismos, uma mesa cirúrgica que foi realizada a limpeza incorretamente, um material cirúrgico que foi esterilizado incorreto ou que a esterilização dele não foi efetiva. Através do profissional, o profissional ele se contaminou. Lembra todas as técnicas que a gente teve lá de paramentação? Na hora de paramentar ele se contaminou, ou durante a cirurgia ele nem percebeu, ele contaminou a luva ou o capote cirúrgico, através disso ele contaminou o campo cirúrgico, através disso ele contaminou o campo cirúrgico, e esse campo cirúrgico é onde está sendo realizada a cirurgia, e foi um micro-organismo lá para dentro da pele do paciente, lá para dentro do órgão do paciente, e isso lá no pós-operatório vai causar uma infecção de sítio cirúrgico, ok? E endógenos são próprios do paciente. A flora mesmo do paciente são micro-organismos que a gente já tem na nossa pele, que por algum motivo ele vai causar uma infecção ali naquele sítio cirúrgico. O paciente está imunodeprimido, o paciente está tendo algum outro tipo de infecção. Foi basicamente o que eu falei na aula de ontem. Então, o preparo da pele cirúrgica ele é fundamental para prevenir essas infecções, que é o que a gente vai aprender aqui hoje. Então, medidas de asepsia, elas vão abranger a desinfecção da unidade, a desinfecção dos materiais, mobiliários cirúrgicos, equipamentos, e a desinfecção do piso e áreas externas. Lembra que eu dei lá para vocês? Desinfecção concorrente, desinfecção terminal? Vocês lembram disso? Lembram Sim. como é feita? Agora vocês podem falar. Como é feita a desinfecção concorrente, como é feita a desinfecção terminal. Oi, Josi! Como é feita a desinfecção concorrente, como é feita a desinfecção terminal. Então, isso é essencial para prevenir essa entrada de micro-organismos. Uma boa desinfecção dos mobiliários, do piso, do teto, da sala cirúrgica em si, ela previne, já é uma barreira de asepsia ali para esses micro-organismos, tá? Já esses termos, eles são muito confundidos, asepsia e antisepsia. A asepsia, ela é referente a isso, mobiliários, a unidade. A antisepsia, ela é referente à pele. Então, ela consiste na utilização de produtos
antissépticos sobre a pele ou a mucosa, com o objetivo de reduzir os micro-organismos nessa superfície. Então, sobre a pele do paciente vai ser aplicado um antisséptico, seja ele uma clorexidina, seja ele um povidine, aquele lá do primeiro slide que eu mostrei para vocês. Esse aqui, ó, do primeiro slide, ele é um povidine um povidine alcoólico, né? Uma solução alcoólica de iodo. Ela é muito pouco utilizada hoje em dia. Hoje em dia, eles têm outras preparações antissépticas que são melhores do que essa base de iodo. Essa base de iodo, ela tem como desvantagem que alguns pacientes são alérgicos ao iodo e no pós-operatório, se ela não for retirada, ela pode causar queimadura no paciente. Então, no pós-operatório, terminou a cirurgia, o paciente ainda está na mesa cirúrgica. Antes de você tirar ele da mesa cirúrgica, passar para a maca para levar ele para a RPA, você tem que retirar todo esse antisséptico do paciente. Como que você vai fazer isso? Vai pegar uma compressa, colocar um pouco de soro morno e vai retirando. Por quê? Esse paciente ele vai ficar pelo menos, dependendo da anestesia, umas 6 a 8 horas sem levantar. E durante esse período, esse antisséptico ele está agindo ali. Porque todo antisséptico, ele tem uma ação residual, como eu falei para vocês ontem. Ele vai agir durante um período. E durante esse período que ele está agindo, ele pode, se o paciente for alérgico, ele pode causar uma queimadura na pele do paciente. Então, todo antisséptico, seja ele à base de iodo ou não, você tem que retirar ele após a cirurgia. Tem uns que vocês não vão ver, que ele é tipo álcool. O álcool ele não é considerado um antisséptico para cirurgia, só para procedimentos pequenos, como eu falei para vocês ontem. Mas tem um que se chama clorexidina alcoólica, ou triclosan, que também é um outro. Ele é incolor. Você não vai ver ele como você vê o iodo ali, que ele fica bem demarcado. Mas na hora que o médico estava fazendo antisepsia lá, antes de iniciar a cirurgia, você viu a demarcação cirúrgica ali, você viu o leito onde ele estava realizando antisepsia. Então, você vai com a compressa, com um pouco de álcool morno no final da cirurgia e vai retirar aquele excesso de antisséptico para prevenir essa lesão, prevenir que o paciente tenha uma lesão ou uma reação alérgica no pós-operatório. Aqui está falando que eu acabei de falar. Asepsia é o conjunto de medidas utilizadas para prevenir a entrada de micro-organismos em um ambiente que não os tem. Logo, um asséptico é aquele livre, um ambiente asséptico é aquele livre de micro-organismos. No caso, o centro cirúrgico é um ambiente asséptico. Por quê? A gente tenta ao máximo deixar ele livre de micro-organismos. Por isso que a gente usa roupa privativa para o centro cirúrgico, porque ele é considerado um ambiente asséptico, onde são realizados procedimentos de grande porte, procedimentos invasivos. Já a antisepsia é o conjunto de medidas propostas para inibir ou remover o crescimento de micro-organismos na pele do paciente, na nossa pele, tá? E para isso, utiliza-se alguns antissépticos. E aí vai ver qual antisséptico é padronizado na instituição que você trabalha, tá? E a degermação, ela significa a diminuição do número de micro-organismos patogênicos ou não após a escovação da pele do paciente. Então, como que funciona, gente? O paciente chegou no centro cirúrgico, vocês fazem todo aquele processo que eu ensinei para vocês. Foi feita a anestesia, posicionou o paciente, colocou o eletrodo, o médico vai virar para você e vai falar assim: degerma para mim essa área aqui. Ele vai te mostrar a área que ele quer que você degerme, que vai ser a área onde vai ser realizada a cirurgia. A degermação você vai realizar com um produto que é um PVPI degermante, uma clorexidina degermante, que também é um antisséptico, mas é tipo um antisséptico com sabão. Ele é um antisséptico com sabão, não é a base de solução alcoólica. Você vai realizar essa degermação, retirar o excesso e depois o médico vai vir com um antisséptico alcoólico e vai fazer a antisepsia, ok? Lembrando que é da mesma forma que o médico ele tem que fazer da mesma forma que vocês fazem para funcionar a veia. Não pode ser movimentos de vai e vem. Vocês vão ver muito isso. Muitos médicos eles vão e voltam
com a gazinha na pinça de asepsia, então não pode. É um movimento único, despreza, movimento único, despreza. Da mesma forma que é feita na antisepsia que vocês realizam para punção venosa. Recomendações da AOERN. Vocês vão ouvir falar muito disso. A AOERN é uma associação de enfermeiras especialistas em centros cirúrgicos do Reino Unido. Então, a gente segue muito algumas recomendações dela. Então, sempre que vocês forem ler algum artigo, quem fosse interessar por essa área de centro cirúrgico, vocês vão ler assim, segundo a OERN, de acordo com a OERN, então, para vocês saberem o que é isso, é uma associação de enfermeiras do Reino Unido. Aqui no Brasil nós temos a SOBEC, que é a Sociedade Brasileira de Centro Cirúrgico, e ICME, que não tem só enfermeiros, ela tem também, é composta por médicos. Lá no Reino Unido tem essa aí que a gente segue, que ela publica artigos muito bons, tá? Então, de acordo com algumas recomendações dela, o paciente de cirurgia limpa, ele deve tomar banho com clorexidina, desgermante, antes da cirurgia, a fim de reduzir o número de micro-organismos. Então, lá no pré-operatório, o paciente está internado com você lá na enfermaria ou lá no apartamento, então você vai fazer o banho pré-operatório dele, você vai realizar esse banho com a clorexidina desgermante. Mas no hospital que eu trabalho, isso não é protocolo. Então, você não vai fazer. Você vai fazer de acordo com aquilo que é protocolo ou POP da Professora, isso é instituição. antes da cirurgia? Você tá falando? Antes da É porque a minha internet cirurgia, no caiu. pré-operatório. No Ah, tá, ok. pré-operatório. Então, antes da cirurgia, ele vai tomar o banho com a clorexidina e na hora que chegar lá, dentro do centro cirúrgico, ele vai ser anestesiado, ser posicionado, e você vai fazer a degermação novamente, ou com a clorexidina, ou com povidina, ou com outro agente antisséptico que tenha. E depois que você fizer essa degermação, o médico vai vir com antisséptico alcoólico para fazer a antisepsia. Aí ele fez a antisepsia, ele vai colocar os campos cirúrgicos e começar a operar. Conseguiram entender essa parte de asepsia, antisepsia e degermação? Sim ou não? Eu mais ou menos, não entendi muito bem, não. O que você não entendeu? Me explica. Entendi, no caso, repete pra mim. A primeira é a asepsia. Asepsia em relação ao lugar. Materiais e equipamentos. Isso. Aí a antisepsia é antes e depois da cirurgia, tipo isso. A antisepsia é da pele. O Sim. médico realiza com solução alcoólica da pele antes de iniciar a cirurgia. E a outra, Antes aí. E o que a da gente faz antes da cirurgia, tem nome? degermação. Ah, tá, entendi, É a agora entendi. asepsia, que é de equipamentos, que você faz a desinfecção, na hora que você vai fazer a desinfecção com corrente ali. Aí depois, isso aí não envolve a cirurgia, só para vocês saberem Uhum, a diferença entre asepsia e antisepsia, porque tem muita dúvida nisso. Eu coloco asepsia ou coloco antisepsia? Só para ter essa diferença que eu coloquei. Então, o que vocês têm que saber? Degermação e antisepsia. A degermação é aquela feita com produto antisséptico à base de sabão, que você vai realizar na pele do paciente. Depois que você fez a degermação, o médico já com capote, igual vocês treinaram lá na aula, o médico já com capote, ele vai vir com antisséptico alcoólico, a base de uma base alcoólica, não quer dizer que seja álcool, tá, gente? Pode ser um povidina alcoólico, uma clorexidina alcoólica. O médico, com esse antisséptico, ele vai vir e fazer antisepsia no local onde vai ser realizada a cirurgia. entendi. Ok, então. Entendeu? Aí o médico operou o paciente, cirurgia demorou umas 2 horas, fez a sutura, fez o curativo. O que vocês têm que fazer no final? Retirar o excesso de antisséptico que está na pele do paciente, com uma compressa e um sorinho morno. Só isso. Por quê? Para que esse paciente não tenha uma queimadura ou uma reação alérgica lá fora, devido ao excesso de antisséptico que ficou ali na pele do paciente. Conseguiram entender agora? Sim ou não?
Então, esse aqui é um dos passos que são seguidos para esse processo de preparo de pele. O banho, remoção de pelo, que é a tricotomia, se for indicada, e aí lembrando que a tricotomia ela é realizada dentro do centro cirúrgico, vou falar mais para frente sobre ela. A degermação e a antisepsia, que eu acabei de falar para vocês aqui. Manutenção da superfície estéril com campo. Então, o médico ele vai jogar o campo estéril sobre o paciente. E essa cobertura estéril, que é no final. Terminou a cirurgia, deu ponto, vai fazer um curativo com uma cobertura estéril. Então, esses são passos para se prevenir uma infecção de sítio cirúrgico. São passos de preparo da pele do paciente e se prevenir uma infecção naquela ferida operatória. Então, o que a OMS indica, que eu falei para vocês ontem, ela contraindica a tricotomia. Então, ela só indica que seja realizada uma tricotomia naquela área ali onde vai ser realizada a cirurgia, igual está mostrando aí na foto, tá vendo? Vai ser realizada somente nessa área. Então, vai ser realizado só a cirurgia vai ser realizada nessa região do abdômen. Então, a tricotomia vai ser realizada somente nessa região do abdômen. Não vai realizar lá no quarto, não vai realizar com lâmina, para não ter o risco de ter microfissuras e por essas microfissuras ter o crescimento de algum micro-organismo que possa propiciar uma infecção. Então, hoje em dia são utilizados esses tricotomizadores, porque eles previnem que tenha esses cortes. Então, a nossa pele, ela é colonizada pela nossa flora residente, que são os estafilococos que a gente tem, né? Áureos, epidermides, e pela flora transitória, que são os micro-organismos que não pertencem à nossa flora. Então, por isso que é contraindicado a gente fazer tricotomia fora do ambiente, lá do ambiente cirúrgico, já com o paciente na mesa, porque se você fizer antes, vai começar a colonizar ali e esse paciente pode ter mais risco de ter uma infecção nessa ferida. Tipo, aqui é uma cirurgia de crânio, tá vendo? Nossa, professora, fica tão feio depois, né? Uma menininha, depois vai ficar só com essa região do crânio, com essa linha aí sem cabelo, mas é desse jeito que é feito. O paciente está com um apoio na cabeça e é uma cirurgia que ela fez no crânio. Então, o preparo, ele reduz em 50% de chance de infecção de sítio cirúrgico, se ele for feito com aquele aparelho lá. Já com lâmina, ele tem mais chances, porque ele vai causar micro arranhões mesmos, né? Que vão propiciar o crescimento de micro-organismos. Deve ser de uso único. E o corpo do aparelho, aquele corpo do aparelho, ele não é descartável, mas ele tem que ser desinfetado antes do uso no paciente. A lâmina que é usada lá embaixo, que vai em contato com a pele do paciente, essa parte aqui, azulzinha, tem uma lâmina aqui embaixo, que está lá embaixo. Essa é descartável, mas o corpo do aparelho, o corpo do aparelho, ele não é descartável, tem que ser realizada a desinfecção, tá? Entenderam aqui essa parte da tricotomia? Tá ok. Ok. A Bianca falou que sim também. O antisséptico deve ser escolhido de acordo com as necessidades do paciente. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de antissépticos, dos que são mais utilizados hoje, tá? Isopropanol. Esse, ele não deve ser usado em membranas e mucosas, boca, olho. Primeiro slide, tá? Pode ser usado em membranas e mucosas. Clorexidina, mucosas, tá? Não pode ser utilizada. Alcoólica, tá, gente? A degermante, a clorexidina degermante, ela pode ser usada na
mucosa, na mucosa vaginal, tá? Na região vaginal, para antisepsia, degermação e antisepsia, tá? A degermanio, pelo amor de Deus. Iodo prepara a 3%, não usar em membrana para vocês. Terminou a cirurgia, retira para que isso não cause uma irritação na pele do paciente. E o paraclorometaxilenol, muito pouco utilizado aqui em Valadares, são poucos os hospitais que tem, tá? Não devem usar em recém-nascidos e penetra na pele. Tem uma coisa, gente, crianças, os médicos não utilizam, a maioria dos médicos, né? Não utilizam solução alcoólica, recém-nascidos. Eles utilizam só a solução degermante porque ela já tem um antisséptico, porque a solução alcoólica em recém-nascido pode queimar a pele dele, tá? Não são todos. Pode ser que vocês encontrem algum médico que utilize, mas a maioria dos que eu conheço, eles utilizam só a solução degermante mesmo, que ela já tem um antisséptico e vai realizar a descolonização ali durante o tempo necessário. E aí lembrar de tirar depois também, tá? A prática de preparo da pele com álcool deve ser desencorajada, pois ele não tem ação residual, é o que eu falei para vocês, ele não tem um tempo de ação mais longo, como outros tipos de antissépticos. A ação dele é rápida, é para procedimentos rápidos. Então, tá faltando o antisséptico, clorexidina alcoólica, lá no hospital que eu trabalho só tem o povidina alcoólico e o médico não quer, vou colocar álcool. Doutor, o álcool não é indicado, porque a ação dele é muito rápida. Ah, eu quero álcool, me dá aí, você não sabe o que você está falando. Você vai dar, ele está assumindo o risco. Aí você vai colocar, realizada antisepsia com álcool 70, conforme solicitado, o doutor fulano de tal realizou antisepsia com álcool 70. Você vai relatar. Responsabilidade dele, tá? Os antissépticos de escolha são clorexidina alcoólica e povidine tópico ou alcoólico. O tópico é para quando vai criança, quando vai realizar procedimento em mucosas, tipo olho, ouvido, tá? Muito pouco utilizado também. Ele tem menos grau de irritabilidade, tá? A pele ao redor do sítio cirúrgico, ao redor da incisão, deve estar livre de óleo, exudato, micro-organismos transitórios para minimizar a contaminação da ferida operatória antes da aplicação do antisséptico. Por isso que é realizada a degermação, porque a pele ela pode estar oleosa, aquele paciente que tem muita oleosidade, a pele pode estar oleosa, pode ser uma ferida que está saindo um pouquinho de secreção, pode ser uma ferida suja, o paciente que teve um acidente, chegou lá sujo. Ah, mas o paciente vai sujo para o centro cirúrgico, professora? Como assim? Acontece, gente. O paciente teve uma fratura exposta, precisou correr para o centro cirúrgico, não deu tempo de preparar ele. É uma emergência ou é uma urgência, ele vai direto para o centro cirúrgico. Então, pode acontecer do paciente ir para o centro cirúrgico sem aquele preparo todo que eu falei para vocês. Não acontece em cirurgias eletivas, mas cirurgia de urgência ou emergência, infelizmente pode acontecer isso, não dá tempo. O que é mais importante? Você salvar a vida do paciente, encaminhando ele rapidamente para o centro cirúrgico, ou você dar um banho no paciente? O mais importante é você salvar a vida do paciente. Então, você vai encaminhá-lo diretamente para o centro cirúrgico, e lá no centro cirúrgico a gente vai tentar diminuir ao máximo o risco desse paciente ter uma infecção na ferida. Como que a gente vai fazer isso? Vai lavar bem aquela ferida, degermar lembrando que se tem exposição de músculo, de osso, a gente tenta não jogar degermante nessas áreas por causa do risco de lesão, tá? De queimar. Então, o que o médico faz no caso de fratura exposta? Ele lava muito com soro. Ele irriga a lesão com soro até que ele veja aquele soro saindo límpido, do jeito que é. Vai irrigando, irrigando, irrigando. Tem médico que gasta mais de 20 frascos de soro para irrigar uma lesão por fratura exposta, tá? Então, garantir que ao redor dessa ferida não tenha esse tipo de
sujidade. Vá uma vez só com a gazinha, não. Se você precisar trocar a gazinha ou ainda que aquela. A eficácia do antisséptico vai depender da limpeza da pele, é o que eu acabei de falar. A degermação da pele é imprescindível, tá, gente? Então, deve ser realizada essa degermação da pele. É você que deve realizar essa degermação da pele, técnico de enfermagem? Não é função sua. Essa função de degermação é do cirurgião, ou do instrumentador, ou do cirurgião auxiliar, ou do residente. Mas na falta de um deles, você tem que saber como isso é realizado, tá? Mas a função não é específica do técnico em enfermagem. Você tem que saber fazer, mas é de responsabilidade do cirurgião auxiliar, do instrumentador, do residente, de alguém, de quem vai estar no campo cirúrgico, porque é ele que vai estar manipulando aquela pele ali, ok? Estomas urinários e intestinais devem ser limpos gentilmente e isolados na área preparada. O que é isso? Estomas urinários. O paciente faz uso de uma cistostomia. Lembra do que é a cistostomia, gente? Paciente que tem incontinência urinária ou retenção urinária precisa fazer uso de um dispositivo. Ele teve um câncer e ele não consegue mais eliminar a urina espontaneamente, ele precisa fazer uso de um dispositivo de urinário permanente. Aí o médico vai lá e faz uma cistostomia nele. O que é uma cistostomia? O médico vai na parede da bexiga, na região abdominal, faz uma pequena incisão e conecta uma sonda. E por ali vai, é como se fosse uma sonda uretral, uma sonda vesical. Por ali, essa sonda vai ficar conectada, e vai ficar conectada a um coletor e vai ficar saindo a urina por ali. Então, como que você vai fazer a limpeza dessa sonda se esse paciente for ser submetido a uma cirurgia? Da mesma forma, você vai limpar as bordas gentilmente, vai passar um pouquinho de antisséptico ali na sonda, lavar com soro fisiológico, depois vir de novo com o degermante, lavar e deixar para que o médico isole essa área. Não é uma área que ele vai operar, você mesmo pode isolar, se for você que estiver fazendo a degermação. Passa um antisséptico, lave um pouquinho com soro fisiológico e coloque ali uma compressa e depois o médico vai vir e vai colocar uma compressa cirúrgica estéril por cima para isolar aquela área. Já o estômago intestinal é a colostomia. Colostomia, para quem não sabe, é quando é realizada uma cirurgia e tem a colostomia temporária e a colostomia permanente. Uma parte do intestino é colocada para fora e por ali alguém chamou e parou. Uma parte do intestino é colocada para fora e por ali as fezes vão sair. É o que aconteceu com o Bolsonaro, quando ele levou a facada. Não sei se todo mundo lembra. E depois pode-se reverter essa colostomia. Ou, em alguns pacientes, infelizmente, eles vão com isso para o resto da vida. A Márcia está pedindo permissão. Em alguns pacientes, isso vai assim para o resto da vida, infelizmente. E aí, como que você vai fazer isso? É uma região que ela fica extremamente sensível. Gente, a pele do paciente com colostomia, ao redor daquele estômago, ela fica muito sensível, porque fica o tempo inteiro saindo secreção, né? Fezes ali, e essas fezes, elas podem ser ácidas e podem causar lesões na periborda da estômago, na borda do estômago ali mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai realizar essa limpeza para que a gente não cause uma ferida onde está esse estômago. Você não vai passar degermante em cima do estômago, porque uma parte da alça intestinal que está para fora ali, você vai lavar só com soro fisiológico, tá? Vai passar o degermante somente na borda da pele e depois você vai retirar com soro fisiológico, tá? Não deixa não deixa degermante aí nessa área de estômago intestinal, por favor, porque senão você vai causar mais dano do que bem ao paciente.
e vai isolar ali essa área com uma compressa, com uma gazinha, ou deixa que o próprio médico, se é ali que ele vai operar, você só vai fazer essa limpeza e deixa que depois ele vai isolar da forma que ele achar melhor ali, já paramentado. Ok na parte de estômago urinário intestinal? Então tá. Lesões traumáticas devem ser lavadas com soro fisiológico sob pressão. Então é isso. Chegou uma fratura exposta lá feia, um paciente que teve uma fratura na perna, um acidente de moto, o osso saiu para fora, ele chegou lá com a perna cheia de areia, de asfalto, de mato. E aí? Subiu para mim aquela perna sangrando, chegou para mim lá no centro cirúrgico com a roupa que ele veio da rua, todo sujo, de graxa, porque ele estava trabalhando, todo sujo. E aí, o que eu faço? Você vai retirar as roupas dele. Ó, vou ter que cortar sua roupa, não vai ter jeito. Corta as roupas dele, não joga fora, em sacola, entrega para a família, coloca um camisola, transfere para a mesa cirúrgica. Depois que esse paciente for anestesiado, ele vai ser anestesiado na maca, porque ele não vai aguentar a dor de você manipular ele para transferir ele para a mesa cirúrgica, tá? E aí o médico vai começar o processo de limpeza dessa ferida antes mesmo dele estar paramentado. Primeiro ele faz uma pré-limpeza dessa ferida. Primeiro ele vai lavar, 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 lavar. E aí depois que ele lavou, ele vai paramentar, vai fazer antisepsia e vai colocar os campos cirúrgicos e vai começar a realizar a cirurgia. Durante a cirurgia ele vai lavar mais ainda. Então, fratura exposta, o indicado é lavar muito para evitar que esse paciente tenha infecção de sítio cirúrgico que a gente estudou ontem, tá? Porque ele foi exposto a vários micro-organismos ali. Então, quanto mais lavar, melhor vai ser para esse paciente, ok? Cirurgias que envolvem mãos e punhos. O paciente está com você no pré-operatório, chegou lá com aquela unha de gel linda, toda bonitona, toda trabalhada. Infelizmente, ele vai ter que cortar e tirar. A unha tem que ser curta, tem que ser natural, tem que ser sem esmalte e tem que estar limpinha. Ele vai te xingar, a mulher vai te xingar, eu gastei 50, 100, 150 reais na minha unha e agora você está mandando eu tirar. Infelizmente, a senhora não pode ir para o centro cirúrgico com essa unha. Ah, mas eu não vou tirar. Não compete a mim. Passa para o cirurgião, que o cirurgião vai fazer ela retirar, tá? E aí, sem adorno nenhum, né, gente? Como vocês já sabem, não pode ir para o centro cirúrgico com adorno. Você vai orientar os familiares e a paciente que tem que tirar todos os adornos. Algumas medidas que devem ser tomadas a fim de evitar lesões devido ao contato prolongado com antissépticos. É uma cirurgia que está durando 3, 4 horas. Então, a gente tem que tomar esses cuidados aí. O médico ele tem que aguardar secar completamente o antisséptico para prevenir queimaduras e irritações. Às vezes, o médico ele joga muito antisséptico e esse antisséptico ele não pega só aquela área ali onde vai ser operada. Não é que ele joga, né? Ele vai com a gaze muito molhada e acaba extravasando para além do local aonde ele vai fazer a cirurgia. Como que você pode prevenir isso? Você pode colocar uns coxins com rolinhos de pano ao redor do paciente, onde não vai ser operado, onde não vai contaminar a ferida, onde não vai interferir na cirurgia do paciente. Para quê? Para evitar que esse paciente, por exemplo, é uma cirurgia abdominal. Aí o médico vai e passa o antisséptico ali na região do abdômen e esse antisséptico vai escorrer e vai parar lá nas costas do paciente. E o paciente acaba tendo uma lesão, uma alergia por contato prolongado com esse antisséptico. O que a gente pode fazer? Isso é uma dica, tá, gente? Isso aí não é que eles recomendam, é uma dica de anos de experiência. Coloca um coxinho, faz um rolinho, coloca de um lado, coloca do outro, não vai atrapalhar, se não for atrapalhar. Na hora que esse antisséptico escorrer, ele vai escorrer em cima desse rolinho. E não vai atrapalhar o médico na hora que ele for colocar o campo cirúrgico. E você vai estar ajudando o paciente, prevenindo que ele tenha uma lesão, ok? Evitar excesso de antissépticos podem molhar campos,
E aí você vai evitar que ele vai estar molhando o fio do eletrodo. Lembra lá nossa aula onde eu mostrei para vocês a monitorização? Esse paciente vai estar monitorizado. Se esse antisséptico for lá e molhar o eletrodo, esse eletrodo ele pode não estar pegando a minha onda corretamente. Esse eletrodo pode ter uma interferência. Ele pode molhar a minha placa de eletrodo, de eletrocautéria, o meu eletrodo neutro, e aí esse paciente pode ter uma queimadura, porque molhou a placa do eletrodo. Esse antisséptico, o médico colocou tanto antisséptico que molhou o campo, e aí molhou o campo se misturou com o lençol da cama, que o lençol da cama, da mesa cirúrgica, ele não está estéreo, e aí um ambiente que era para estar estéreo, ele não está mais estéreo. Por quê? O campo que era para ser estéreo molhou e encostou no lençol que estava forrado na mesa cirúrgica, o lençol que estava forrado na mesa cirúrgica não é um lençol estéreo. Continua estéreo esse local? Não continua. Aí o médico vai ter que jogar um outro campo por cima para ele poder isolar aquela área e ter um ambiente estéreo para ele poder operar. Então, a gente faz de tudo para poder proteger os nossos pacientes. Então, se a gente sabe que é uma cirurgia que tem um risco de molhar a placa, a gente protege essa placa de alguma forma, vê se tem como colocar um pano envolvendo a placa, se for uma placa de metal, por exemplo, se não for uma placa permanente, coloca um paninho envolvendo para que ela não molhe, protege os eletrodos, protege os equipamentos, para a gente poder proteger o nosso paciente. O antisséptico, ele deve ser aplicado na pele para além da área cirúrgica para minimizar a contaminação durante a manipulação cirúrgica, preservando a integridade da pele e lesões tissulares. O que é isso, gente? O médico ele não vai passar um antisséptico só ali naquela região onde ele vai operar. Eu vou operar o meu dedo, o médico vai operar o meu dedo, ele vai passar um antisséptico só no meu dedo? Não. Ele vai passar um antisséptico na minha mão até a região do meu punho e vai isolar o resto do meu braço. Por quê, professora? Para prevenir que eu tenha uma contaminação. Porque ele não vai conseguir operar meu dedo pegando só no meu dedo, ele vai pegar aqui na minha mão inteira. Então, por isso que é indicado que o antisséptico ele pegue uma região maior. Por quê? Dependendo da área que o médico for operar, ele não vai manipular só aquela área, ele vai ter que ter contato com as áreas adjacentes. Então, por isso que é indicado que ele passe, que ele aplique o antisséptico em uma área cirúrgica maior do que aquela onde ele vai manipular. Ok? E ao final do procedimento, o antisséptico deve ser retirado da pele, como eu já falei para vocês. Todos os colaboradores, os funcionários, quando vocês ouvirem, né? Colaboradores se referem aos funcionários, tá, gente? É porque hoje, com a instituição da humanização dos serviços, a gente se refere aos funcionários como colaboradores. Então, todo mundo deve receber educação, treinamento e validação da sua competência na seleção do antisséptico. Chegou um antisséptico novo, a instituição tem que te treinar para você utilizar esse antisséptico, tá? O preparo cirúrgico deve ser registrado, você deve registrar como que é feito esse preparo cirúrgico, como que foi feito esse preparo cirúrgico. Esse preparo cirúrgico foi feito, o médico foi lá, passou um antisséptico na pele à base de clorexidina alcoólica, de povidine e tal. Então, dessa forma que vai ser realizado o registro, tá? Deve haver um programa de educação continuada e melhoria contínua da qualidade da assistência pré-operatória, então tem que ter esse programa de educação continuada aí. Todos os hospitais têm que ter esse programa para poder continuar treinando os seus colaboradores. E desta parte aqui da nossa aula é isso. Alguma dúvida?